O Medcast chega à 10ª temporada em 2021, com mais de 120 episódios e 400 mil plays. Eu, Roberto Bob Maranhão e Daniel Coriolano somos seus anfitriões no maior podcast de medicina do Brasil. Você pode contribuir com ideias, críticas e sugestões de temas voltados à carreira profissional médica. Deixe comentários no nosso perfil da SoundCloud ou acesse o Instagram, @NúcleoMD. Fique agora com o episódio. Olá galera do Medcast, aqui com vocês Roberto Bob e está no ar o último episódio da 10ª temporada do Medcast. Então foi muito bom estar com vocês durante toda essa temporada. Acredito que nós conseguimos dar uma estruturação muito boa nos nossos episódios, mantendo aí uma certa sequência lógica, né, dos episódios, buscando sempre trazer à tona aquilo que o episódio passado tinha dialogado, para que nós possamos aí estar sempre caminhando num passo a passo guiado dentro das perspectivas que nós aqui na Núcleo MD colocamos especialmente para a carreira de você, médico, médica, no Brasil, estudante de medicina e para você que acompanha a gente de outros países. Então, para esse último episódio, eu quero falar para vocês sobre perspectivas. Então, pensando assim nos próximos 10 anos, você já parou para pensar como é que você vai estar, quais são as demandas, quais são as expectativas e quais as conquistas que você tem colocado dentro do seu planejamento. E eu não estou falando isso à toa, estou falando isso porque estamos encerrando aqui a 10ª temporada, não são 10 anos de Medcast ainda, mas quem sabe, né? Então, quero saber de você, ao final desse episódio, quais são as expectativas. E de preferência, comenta, conversa com a gente. Nosso canal do Telegram está aberto e todos vocês são muito bem-vindos. Por sinal, gente, não é um canal, tá? É um grupo. Então, todo mundo que participar pode falar, pode participar, não somente vendo as postagens que nós vamos colocar por lá, principalmente os anúncios, né, dos episódios que virão aí na 11ª temporada, em agosto, mas também escutando vocês, críticas, sugestões, que é o que nós aqui na Núcleo MD, tanto eu como o Daniel, tanto desejamos para construir um Medcast cada vez mais próximo do interesse de cada um e cada uma de vocês. Então, vamos ao episódio. Mas antes de começar, falar aqui do nosso parceiro nesses últimos episódios, né, aqui da nossa temporada, 10ª temporada do Medcast, que é o Instituto de Educação Médica, o IDOMED, o ensino da medicina com DNA de inovação. Bom, galera, ao longo da temporada, nós dialogamos sobre diversos aspectos e, inclusive, eu busquei alguns assuntos que são pauta da Núcleo MD, principalmente através do nosso amigo Daniel Coriolano. O Daniel, ele não esteve presente, né, praticamente em toda essa 10ª temporada, isso porque nós tivemos feito um planejamento, né, sobre a renovação das ações da Núcleo MD, e o Daniel realmente esteve à frente de uma série de outras ações, principalmente, né, com relação ao livro, né, que ele lançou, Inteligência Financeira para Médicos, né. Livro esse, inclusive, que aponta sobre essa necessidade que nós temos, né, de quando trabalhar a nossa inteligência financeira e por que não dizer todos os aspectos das inteligências macroprofissionais que nós traçamos aqui na Núcleo MD, um aspecto essencial é o planejamento. No livro, né, se você ainda não tem o livro, vale a pena conferir, né, um livro muito bom. No livro ele coloca alguns exercícios, né? E um desses exercícios é justamente dialogar um pouco sobre essa questão do planejamento. Planejamento este que ele sugere que nós façamos uma projeção, tanto num prazo mais curto, 1, 2 anos, prazos intermediários, 3, 4, 5 anos, como também prazos longos, 10 anos. Essa perspectiva, né, de onde nós queremos estar, ela é de suma importância para que a gente consiga estabelecer quais são as metas na nossa vida. Afinal de contas, nós, enquanto médicos, e aí obviamente nós podemos extrapolar para uma série de outras profissões, assim que a gente termina a graduação,
nós temos a sensação de que o caminho ainda não está completo. E a verdade, a bem verdade das coisas, é que o caminho nunca estará completo. Porque afinal de contas esse caminho é a vida, né? E mesmo se a gente vislumbrar a morte como a completude desse caminho, muito provavelmente nós vamos nos deparar com situações de que, bom, nós gostaríamos de não morrer agora, afinal de contas eu gostaria de viver um pouco mais para conquistar outras metas ou de repente para atingir novos objetivos. Mas enfim, é a vida. E a vida, ela tem um prazo. E aí eu falo isso de maneira muito tranquila, porque nós conversamos também durante a 10ª temporada muito sobre os cuidados paliativos, né, e o quanto eles são significativos dentro dessa perspectiva. Então, planejar é essencial. É a forma que nós temos de saber que nós estamos nos movimentando, que nós estamos caminhando, que nós estamos galgando metas, objetivos, conquistas, e isso, acredito, é um grande combustível para que a gente se mantenha em pé, ativo e especialmente empolgado com a nossa profissão. Bem, e aí assim, a gente já falou muito, né, nessa temporada sobre aspectos diversos, né, da nossa profissão, da nossa atuação, e eu queria fugir um pouco nesse último episódio, porque é essencial que nós tenhamos aí uma abrangência para além da medicina, digamos assim, especificamente falando, né? Aquela medicina dentro de um contexto mais técnico, mesmo que esse técnico envolva também atitudes, habilidades, mas muito dentro da perspectiva da nossa profissão. Eu acho que pensar na profissão, né, enquanto um ato profissional, tem um caminho muito técnico, né, de você ter que se atualizar, de você ter sempre que estar buscando, né, as novas informações, e a gente viveu e ainda está vivendo, né, esses anos de pandemia que mostram para a gente a importância realmente que o conhecimento ele nunca está acabado. Sempre algo novo está por vir e nós precisamos nos manter atualizados para poder fornecer um atendimento cada vez mais atual, dinâmico e, acima de tudo, efetivo para tratar os nossos pacientes. Mas quando nós pensamos em outras literaturas, nós estamos pensando na vida, né, de uma maneira geral. E mesmo isso impacta diretamente no nosso trabalho. Afinal de contas, o alicerce do nosso trabalho, como a gente já conversou em outros episódios, é a relação médico-paciente. E para que coisa melhor do que você ter uma leitura, de você se capacitar, de você abrir os seus horizontes para outras perspectivas literárias, do que... Então, assim, como é que isso não pode terminar por influenciar a sua capacidade de dialogar com as pessoas? Então, esse enriquecimento cultural que se dá a partir da leitura, ele é muito grandioso, né? E é por isso, né, pensando nesse aspecto, que a Núcleo MD pensou no Clube do Livro. Eu acredito que talvez alguns de vocês não tenham tido a oportunidade de ver, mas a gente vai deixar aqui o link do site, tá? Existe um site que nós criamos para uma reformulação do Profissão Médica, né? Para quem acompanha a gente de muito tempo sabe que a Núcleo MD ela começou, né, através de uma plataforma chamada Profissão Médica, e essa plataforma ainda existe. Mas no começo nós tínhamos um viés muito técnico, né? Nós falávamos sobre atualização em tratamento de tuberculose, hipertensão, diabetes, conversamos, houve uma época que nós fizemos um curso sobre atualização das condutas no pré-natal, e hoje a gente ampliou, né? Hoje o portal se chama Profissão Médica Black, e ele dialoga muito mais com a perspectiva atual, que na verdade sempre foi essa, né, a perspectiva da Núcleo MD de ser um ambiente de desenvolvimento da carreira. Então, a ideia é dialogar com as inteligências macroprofissionais, dentre elas, né, a de maior destaque hoje na Núcleo MD, a inteligência financeira, capitaneada aí pelo Daniel, né, e muito bem alicerçada na produção literária que ele fez desde o ano passado, né, o lançamento foi em outubro, no Dia do Médico, de 2020, e que está sendo, de maneira, assim, digo isso de maneira muito feliz, muito contente, está sendo um grande sucesso, né? Os livros eles estão vendendo cada vez mais e essa literatura está se expandindo, né? Inclusive com perspectivas aí de novas produções, aguardem, né? Bom,
Mas dentro desse processo, né, dentro desse conteúdo, dentro dessa nova plataforma, essa plataforma revitalizada, o Profissão Médica Black, nós criamos um espaço que é um clube do livro. E esse clube do livro, né, obviamente, pelo que o próprio nome já diz, ele tem por objetivo incentivar a leitura. Nós tivemos o primeiro clube do livro, que foi um piloto, né, assim, vocês sabem que todo novo seriado, né, o primeiro episódio sempre se chama Pilot, né, pelo menos assim, antigamente era, né, hoje em dia eu não vejo mais isso, mas faz tempo que eu não começo um novo seriado. Mas enfim, então o nosso pilot foi justamente sobre o livro do Daniel, né, o Inteligência Financeira para Médicos, e nós temos a perspectiva de discutir outros livros. E, assim, a nossa ideia é sair um pouco desse nicho muito específico da medicina. Obviamente que o livro do Daniel é para médicos, mas para quem já leu, né, o Inteligência Financeira para Médicos, o IFM, sabe que é um conteúdo que pode ajudar qualquer pessoa, né? É um conteúdo realmente que dialoga muito mais dentro de um contexto, né, da pessoa se planejar financeiramente, independentemente da profissão que siga. A grande questão, o grande lance do livro, né, de ser para médicos, é porque, de fato, é o público que nós temos aí a maior aproximação, né, com quem desejamos manter um laço mais forte, né, um vínculo mais efetivo, mas para quem já leu o livro sabe que as nuances que tem no livro, né, que fazem com que esse diálogo ele se torne mais fluido para os médicos, não é exatamente um contexto dentro da área financeira em si, mas de usar termos como, por exemplo, o seu diagnóstico financeiro, né? Vamos tirar você da emergência, da sala de emergência, né? Ou da sala de parada. Então, assim, são termos nesse sentido, né, que o Daniel fez uso de maneira muito perspicaz, de maneira muito elegante, né, e que chama a atenção e envolve o leitor. Principalmente o leitor, claro, o mesmo aí, vocês, né, MDs, Madcasters, que acompanham a gente aqui. Bom, então eu quero que vocês reflitam, né? Quando foi a última vez que você fez uma leitura, que você buscou uma literatura fora do nicho específico da medicina, né? E como você acha que isso tem a capacidade de impactar, né, sobre a sua vida? Estou colocando isso porque isso pode ser uma meta, né, dentro do seu planejamento daqui a 10 anos, né, quantos livros você quer estar lendo por ano, né, qual é essa sua perspectiva, ou sequer se você pensa sobre isso, né? Então, vamos começar pela literatura, vamos começar expandindo aí os nossos horizontes culturais, e aí, quem sabe, isso não te dar mais ideias sobre outros planejamentos que você pode ter para os próximos 10 anos. Eu volto já. Para você que está ouvindo o Medcast, você já conhece o IDOMED? O IDOMED é a união entre as escolas de medicina da Estácio, FAMEAC, FAPAM e Unifacid. São mais de 20 anos de tradição no ensino, aliados às últimas tendências da medicina e ao foco no cuidado humano. Os alunos são preparados para atuar através de aprendizado prático em laboratórios de simulação realística que permitem a reprodução de procedimentos das mais variadas complexidades em pacientes simulados, com total segurança. Mesa digital de dissecação e casos clínicos, que possibilita a realização de cirurgias e dissecações virtuais, e laboratórios de anatomia em realidade virtual 3D, que modernizam os estudos anatômicos e cirúrgicos através de novas perspectivas. Se você quer estar preparado para os desafios do futuro da medicina, venha para o IDOMED. Saiba mais em idomed.com.br. IDOMED, Instituto de Educação Médica. E aí, qual foi o resultado da reflexão? Bom, eu devo confessar que nesse aspecto eu ando bem fragilizado, né? Eu estava até conversando, né, quando a gente fez o Clube do Livro lá com o Daniel, de que a ideia do clube ela seria para mim algo fundamental, né? Porque apesar de, enfim, vez por outra conseguir pegar um livro ali para ler, mas na grande maioria das vezes eu ainda dedico a minha leitura
essencialmente aos assuntos dentro da medicina. É claro que existe um campo, né, dentro da medicina que eu compartilhei com vocês aqui, que tem sido uma paixão para mim, que é o campo dos cuidados paliativos, e que algumas das literaturas, né, nessa área, elas fogem um pouco do tradicional da medicina, né? Então, existe um livro, por exemplo, da Elizabeth Kubler-Ross, que é sobre a morte e o morrer, né? E apesar de ser uma literatura meio que padrão ouro, né, para quem vai fazer cuidados paliativos, para quem pretende exercer, né, a atuação dentro dos cuidados paliativos, a gente sabe que não é exatamente uma literatura técnica, né, dentro de um contexto de procedimentos, dentro de um contexto de prescrição de medicamentos, né, como, por exemplo, você encontra algo específico disso quando você vai fazer lá a leitura do livro lá da Oxford, né, o Manual de Cuidados Paliativos, né, que também é uma grande referência, né, seria, digamos, a Bíblia dos Cuidados Paliativos, né, internacional. Bom, mas são livros que fazem com que nós tenhamos reflexões, né, e nesse caso específico, a reflexão sobre a morte, que para o contexto dos cuidados paliativos é muito importante. Se você é um profissional de saúde e vai lidar com situações de terminalidade, de finitude, é muito, muito, muito significativo que você tenha leituras de autores consagrados, né, que se debruçaram sobre esse assunto. Afinal, o limite da morte, né, essa transição, ela é justamente a limitação maior de qualquer campo, de qualquer área da ciência. Porque a partir dali, o que nós sabemos é pura especulação. Então, entra dentro do campo da fé, entra dentro do campo das crenças, da espiritualidade, e é muito importante que nós estejamos despidos de preconceitos para poder lidar com essa situação da melhor forma possível, né? Então, coloquei aqui um exemplo, né, mas quero deixar realmente essa perspectiva, gente. E aí, para finalizar, queria citar, né, eu não sei exatamente, não vou poder fazer essa promessa, né, porque isso é uma coisa que eu ainda tenho que combinar com o Daniel, mas está aí na nossa lista de intenções, né, o livro 21 lições para o século XXI. Né? Então, pensando aí em planejamento, pensando em como nós vamos nos imaginar no futuro, eu acredito que esse livro ele traz perspectivas muito interessantes, porque ele dialoga essencialmente com o futuro da nossa sociedade, né? Então, assim, eu acho que é algo que nós, enquanto profissionais de saúde, nós precisamos parar para pensar. Não adianta só você estar na sua rotina de atendimentos, eu dou meus plantões aqui no hospital e eu vou levando a vida dessa forma, vou ganhando meu dinheiro, né, vou gastando naquilo que eu acredito que é importante, mas não quero muito pensar no futuro não. Bom, eu sugiro que você pare, né, reflita e realmente reveja aí esses seus pensamentos. Não pensar no futuro é literalmente atirar o dado à sorte. Então, esse livro, né, do Yuval Harari, né, que inclusive já participou até de entrevistas, né, aqui no Brasil, ele fala sobre essa coisa do futuro, ele fala sobre essas ideias e ele faz um diálogo muito interessante em cima do nosso modelo de sociedade, daquilo que são as nossas perspectivas, daquilo que nós temos de maneira muito constante investido o nosso dinheiro, e aí eu nem sei se a palavra investir está bem utilizada nessa frase, certo? Então, assim, fica a dica, tá? Para que, caso você ainda não esteja pensando assim muito sobre como se planejar para o futuro, né, vislumbrando esses caminhos mais distantes, onde é que eu vou querer estar daqui a 10 anos, eu vou querer ter feito uma outra residência, eu vou querer estar com alguma coisa consolidada dentro do meu processo de trabalho, como é que eu vou querer estar dentro da minha relação familiar, enfim, se você não pensa muito nisso, né, então acho que o livro, né, 21 lições para o século XXI, pode abrir um pouco a sua mente para essa que eu entendo como uma grande necessidade. Bom, gente, e é assim que nós concluímos aqui a 10ª temporada do Medcast. Muito obrigado a todos vocês que têm nos acompanhado e espero que na 11ª temporada tenhamos aí cada vez mais uma ampliação, né, das pessoas a quem nós conseguimos chegar com esses episódios. Quero muito, muito, muito mesmo
fortalecer aqui o convite para o grupo lá do Telegram ou para todos os outros meios de comunicação que nós deixamos aqui disponíveis, né? Tem o nosso perfil no Instagram, tem o nosso telefone profissional, né, da Núcleo MD. Então tá tudo na descrição. Estamos super acessíveis e muito, mas muito mesmo desejosos que vocês façam esse contato com a gente, façam sugestões, críticas, enfim, ajudem-nos, né, a mim e ao Daniel, a construir um Medcast cada vez mais próximo de vocês. Isso é um projeto que, né, a gente já tem como consolidado e queremos levar para frente aí por anos a fio, né? Então, se fosse para pensar qual é o planejamento daqui a 10 anos, sem dúvida, estar aí de repente na 30ª temporada do Medcast seria muito, muito, muito satisfatório para nós. É isso, galera. Um abraço, boa semana e a gente se vê em agosto. Muito obrigado por acessar o Medcast. Compartilhe, deixe seus comentários e acesse nosso perfil @NúcleoMD no Instagram. E para você que deseja fazer uma parceria conosco, envie um e-mail para contato@nucleomd.com.br ou veja mais informações na descrição. A gente se encontra no próximo episódio. Até mais!